Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Está em Provérbios 14, versículo 31. Oi, meu nome é Esther. Junto com meu esposo Mário, empreendemos a cafeteria Café Grão de Mostarda desde novembro de 2017. Hoje também pastoreio a Igreja Metodista Livre da Liberdade. E eu tô tão nervosa que acabei escrevendo tudo, linha por linha, para não me perder. Porque é uma coisa muito boa e eu acabo falando mais do que precisa. Bom, o bom de falar e viver as boas novas é principalmente contar a nossa vida sem Jesus e depois com Jesus. A alegria de ser amada por Deus, que mandou seu Filho Jesus para nos relacionarmos eternamente com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, faz com que eu queira usar todo o restante da minha vida comunicando essa boa nova. Deus me ama, eu estava perdida e através de Jesus posso voltar novamente ao Pai do céu. Deus te ama. Você, sem Jesus, está perdido, mas através dele, de Jesus, você pode novamente voltar ao Pai. Dos meus 40, quando eu estava passando dos 48 para 50 anos de idade, eu percebi que o que eu mais desejo é facilitar as pessoas para que elas cheguem mais perto de Deus. Não só mais perto de Deus, mas também cada pessoa chegar mais perto de si mesma e se relacionar melhor com os outros. Então, eu pensei em criar um ambiente onde as pessoas possam acontecer isso. Um ambiente tão gostoso em que as pessoas consigam mais facilmente se relacionar com Deus. E aí eu fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão. Nada melhor do que um café. Você já imaginou um cheirinho de café, tomando café gostoso, com seus amigos, ou mesmo sozinho, com uma comida gostosa, um ambiente bem agradável. E aí nasceu o Café Grão de Mostarda, um ambiente onde a gente quer muito, de segunda a semana inteira, não só domingo, não só aos domingos, mas todos os dias ter um ambiente onde todo mundo na comunidade possa se chegar mais a Deus. E aí nasceu o café, que é à frente da nossa casa. A gente usa a edícula como a nossa casa, e aí a partir da cozinha, a sala, o quarto virou sala de café também, e tudo isso, como você está vendo, acabou virando café. E a gente conversa com os clientes que vêm aqui, e a gente acaba ficando amigo, e convidamos para que aos sábados venham a um encontro. Eu chamo de encontro no café. E no sábado, as pessoas que aceitam, que vêm com temas, a gente usa temas relevantes no dia a dia, sobre a espiritualidade, sobre o sentido, o propósito da vida. E aos sábados, então, oramos, lemos a Bíblia, e tem vindo, né, os clientes para cá. Só que aí veio a pandemia. A pandemia chegou aqui no Brasil e a gente teve que fechar o café em março de 2020. E foram dias muito difíceis. E eu cheguei até a surtar quando você vê as contas chegando, mas não recebe nada, porque o café estava fechado. E aí eu queria confiar mais em Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e melhorava. Mas daí a pouco
Eu pegava de novo das mãos de Deus e eu queria ter o controle e eu começava a surtar de novo. Só que cada vez menos, surtava cada vez menos. E aí, depois de uns 3º mês, a família começou a ajudar, amigos também começaram a ajudar e a gente conseguiu reabrir em julho de 2020. Só que a maioria dos clientes estavam em home office e a gente só estava faturando 60% antes de começar a pandemia. E era uma luta mesmo. E o que aconteceu de bom em dezembro, na época do Natal, a Margareta, a minha irmã, a fundadora da AME também, ela perguntou se o café gostaria de fazer 60 marmitas, mas de Natal, para os moradores de rua, da Zona Leste de São Paulo. A gente topou e fizemos, bem caprichado, tipo bem natalino mesmo. E a sensação foi tão boa de fazer, foi tão boa, como é que eu posso comparar? A sensação de você estar no centro da vontade de Deus, bom, não dá para comparar com o dia da sua salvação, né? Porque aquele eu acho que é o top. Mas sabe como o dia do seu batismo? Ou os dias que você toma a ceia, em que uma coisa sobrenatural, inexplicável, mas você se sente muito, muito, muito perto de Deus? Foi o que aconteceu, pelo menos para mim, quando a gente distribuiu, né, conseguimos fornecer 60 marmitas de Natal para os moradores de rua. E aí continuamos. Só que em março, 12 de março de 2021, esse ano já, veio a segunda onda e tivemos que fechar o café novamente. E aí? Será que eu ia surtar de novo? Será que eu ia ficar doida, fazendo contas e tentando dar um jeito com os fornecedores? E eu vou dizer uma coisa muito estranha. Não aconteceu a mesma coisa, como se fosse da primeira onda. A diferença é que nessa segunda onda, a coisa incrível é você ver Deus agindo todos os dias, intervindo. E eu vou contar para vocês. A gente teve que fechar no dia 12 de março. No dia 13, ministramos um casamento aqui no café. 8 pessoas, já contando com os noivos, mas nós celebramos o casamento, que já fazia um bom tempo marcado e tinha sido postergado, e acabamos fazendo. E então, estava tudo bem. E logo depois, a AME pediu para a gente fornecer novamente 60 marmitas para moradores de rua. Como a gente tem a cozinha, estava fechado, não estava fazendo nada, estava em plena pandemia, topamos. Então tá, vamos fazer 50 marmitas por semana para os moradores de rua. E aí fornecemos. Só que isso foi para quarta-feira, dia 17. Na semana seguinte, a minha irmã, ela pegou Covid e ela teve que ser internada. A parte interessante é que com ela hospitalizada, e eu jamais ia ficar ligando para ela e perguntando como é, como que não é, que ia fazer com as marmitas. Acabei tomando iniciativa de falar diretamente com as pessoas da Zona Leste, as pessoas que tiveram ideia desse projeto de marmita. A Mônica, né, a assistente social da Igreja Batista das Nações, que bolou tudo e estava distribuindo as marmitas no entorno da igreja. Era assim, tipo, atravessar a rua
e já tinha, a partir das 8 da noite, os moradores de rua já ficavam lá, já traziam suas coisas. Porque de manhã eles retiram todas as coisas, eles ficam andando, se espalham. Depois das 8, eles se reúnem novamente e eles voltam. E era tudo em volta da igreja, na mesma região. E conversando com ela tem, a Mônica, ela tem um projeto e é com bazar para levantar fundos, cesta básica. A igreja dela cadastrou 150 famílias e ela visita cada família para ver se é mesmo de verdade, porque ela diz que ela já foi enganada muitas vezes. Pessoas que se cadastram para a cesta básica, mas não, na verdade o endereço é errado, pegavam mais de uma cesta. Então, 150 famílias cadastradas e esse projeto Marmita. E a gente foi conversando tudo e acabei tomando iniciativa e continuamos. Com ou sem a AME, eu já tinha proposto no coração, não, vamos continuar, mesmo que não dê certo, mas a gente vai manter esse projeto. E aí, de 50 marmitas por semana, acabou indo para 100 marmitas. Era às quartas-feiras, acabou acontecendo para quartas e sextas. E depois foi proposto 150 marmitas. Aí a minha irmã já tinha saído do hospital, graças a Deus, ela está se recuperando muito bem em casa. E aí já era 150 marmitas por semana, sendo a distribuição terças, quartas e sextas. E aí você vai vendo como Deus vai agindo. Eu vou falando para vocês, eu anotei aqui, e como Deus vai andando junto e tão rápido as coisas foram acontecendo, que parece que já era assim, o planejamento veio de Deus, a iniciativa vem de Deus e a gente que estava demorando em obedecê-lo, né? Como é que aqueles moradores de rua viviam antes? Antes da pandemia, eram os próprios empresários locais que ajudavam a Mônica. Então, eles faziam sopão ou às vezes distribuíam lanche. Com a pandemia, esses empresários, né, esses donos das lojas, eles acabaram fechando seus negócios e aí não tinha mais sopão, não tem mais lanche. Por isso que quando a gente entrou com a marmita, foi uma coisa muito bem-vinda para eles. Assim, a marmita é arroz, feijão, proteína, salada, isso eles não tinham, né? Outra coisa é que como foi aumentando pouco a pouco, primeiro 50, né, depois 100, 150, e as nossas compras são nas segundas-feiras. E ao mesmo tempo eu estava fazendo Sebrae, eu estava fazendo um curso, porque assim como dos 40 para 50 eu estava planejando os meus próximos 10 anos, agora que eu estou nos 50 para 60, voltei a planejar os meus próximos 10 anos. E um dos meus sonhos é me tornar não somente uma empreendedora tradicional, assim como empreender uma cafeteria, mas na verdade a cafeteria ser uma incubadora de uma empresa social. Eu queria que o objetivo principal, não fosse o lucro, mas o impacto social, e isso se chama empresa social. E aí, fazendo esse curso Sebrae, eu estava querendo saber como é que se faz para acontecer isso. E o meu professor disse, mas você já é uma empreendedora social. Porque o café, ele não tem o objetivo de lucro.
e você já está fazendo impacto social com as marmitas. Eu fiquei tão contente. Sabe quando você pensa alguma coisa que vai acontecer e que em 10 anos aconteça? Acontece que já está acontecendo, só que aí você tem que ir arrumando, né? É como se fosse um avião que está colocando o pneu para poder aterrissar. Por que eu estou falando isso? Porque pela quantidade de marmitas, pelos valores que a gente teria que comprar nas segundas-feiras, o professor ele pegou, então são quantas marmitas? Na época era 600, porque agora a gente já chegou a 672 marmitas por mês. Na época era 600, ele falou, e quanto é que custa? 7.200, tá. Pegando dias úteis, Esther, você tem que levantar uns 370 e trololó reais por dia. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha pensado assim. Para mim era, às segundas-feiras você compra e a gente vai fazendo, vai entregando e vai pagando as contas de segunda-feira. Mas eu nunca pensei assim, matematicamente falando, que eu teria que levantar 370. E hoje, então, 400 reais por dia e o café fechado, né? E aí? Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão perfeito. Eu tenho um amigo, cliente do café, que ele falou assim, Esther, vamos fazer assim, você vende marmita para os seus clientes, porque apesar do café estar fechado, eu tinha o WhatsApp dos clientes. Mas você, em vez de entregar a marmita para o seu cliente, você entrega a marmita para um morador de rua. E o seu cliente já sabe disso. Pensei, uau, é um apadrinhamento de marmita. Que boa ideia. Aí, todos os clientes que eu tinha, né, que perguntavam, Esther, você fechou? Está tudo bem com você? Eu respondia, eu fechei o café, mas agora estou entregando marmita, você quer comprar? E eu falava como era o apadrinhamento. Olha, eu queria dizer que Deus tem sido fiel e Ele tem provido todos os dias. E é uma coisa incrível, porque você vai, abre a sua conta corrente, né, no dia, você pensa, será que alguém depositou? Será que alguém depositou? Depositou. Todo dia sempre tem alguém depositando. E se por acaso tem um dia que alguém não depositou, no dia seguinte tem 2 pessoas que depositam, né? E aí você vê a boa mão de Deus agindo. E ao mesmo tempo que estava fazendo o Sebrae, então eu tinha que montar um projeto, eu pensei que era um projeto de transição, mas na verdade o projeto Marmita já estava acontecendo, mas eu tinha que dar um nome. E o nome do projeto Marmita acabou virando A Marmita, né? E eu pensei, eu penso que é de Deus também. Então, se você fizer um acróstico, eu espero que esse seja o nome, eu não tenho muita certeza, mas é quando você pega a letra e a letra fica uma palavra. Então, ama, tudo junto, e o R da marmita é resgatar, o M é manter, o I incluir, o T transformar e o A avançar. Então, resgatar da rua, mas não somente resgatar, mas tentar mantê-lo, levar para a clínica de reabilitação, levar para uma casa de apoio. E não somente resgatar e manter, mas incluir, acolher, né? Seja uma igreja, seja um trabalho. E esperar a transformação do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Orar, né? Muito. E avançar. Ir para frente. E eu penso isso como um ciclo. Porque a melhor pessoa para resgatar, para amar e resgatar o morador de rua, nada melhor do que aquele que um dia já esteve na rua também, né? Então, o nome foi bem assim, insight. Eu penso, só pode ter vindo de Deus, porque eu não teria tanta inspiração. Aí depois o professor falou assim, tem que ter um logotipo, né, esse projeto.
E acabei lembrando da Sandra Veronese, a esposa do pastor Rodolfo. Foi ela que fez o logotipo do café grão de mostarda. Pensei, será que ela faria o logotipo da marmita? E ela fez. E ela fez com muito carinho, ela fez gratuitamente. E é um logotipo assim que vem do coração. Você pode ver quilômetros de distância, você vê. É a marmita. É um coração com um vazio, exatamente no formato de um garfo, né? Então, assim, foi muito de Deus. E aí eu tenho que fazer um canal, né? E aí novamente pedindo para Sandra Veronese. E ela fez com muito carinho novamente. O canal que ela escolheu, ela falou, olha, Esther, Facebook é muito bom, mas já não está tão em alta. O melhor canal que você pode postar, né, é o Instagram. E aí ela fez 4 páginas, ficou lindo e maravilhoso. E tem outros passos, e o último passo é o jurídico, em que vamos ver então como é que fica uma empresa tradicional para uma empresa social. E outra coisa que eu vejo muito de Deus é que nós ganhamos um fogão industrial. A gente estava fazendo tudo, café, fogão doméstico da nossa casa. Mas é porque aqui é uma cafeteria, então o ponto forte é o café. Só que a gente fornece também almoço, né? Mas é um complemento. Agora, para você cozinhar 50 marmitas e mais, né? Ele tem que ser um fogão industrial. E nós ganhamos uma doação, isso foi de Deus. Só que o fogão industrial, ele é maior do que o doméstico. Aí, para incluir no lugarzinho do fogão industrial, a gente teve que quebrar toda a parte, porque ele é um balcão. Aí, se você pega um pedaço, não dá. Ou você tira tudo, ou não tira nada. Aí, acabamos tirando tudo. E não só isso, o fogão industrial, ele precisa de 3 botijões. E a gente só trabalhava com 1, né? E não é que a gente recebeu doação de botijão. E outra coisa, as panelas, nossas panelas para fazer refeição para o café eram quase que as mesmas das nossas panelas para a família. Mas chegou uma hora que o Mário, ele estava fazendo feijão no wok, sabe o wok, né? E porque a gente não tinha panela industrial. E não é que recebemos de doação, são amigas assim muito do coração, em que a família teve que fechar a lanchonete e conseguiram alugar o local, mas eles fizeram limpeza e deram para a gente as panelas. E com essas panelas, então, o Mário não precisa mais fazer feijão em wok e não precisa fazer 3 vezes a mesma coisa nas nossas panelas pequenas. Então, faz uma vez só para 50 pessoas, né? E isso é Deus, no momento certo, dando o que a gente precisa. E tudo isso acontecendo assim, uma semana atrás da outra. Outra coisa, quem faz as nossas compras hoje é o Davi. Mas o Davi, ele estava em Portugal. Quem estava fazendo compras antes para a gente era a Ruth, nossos filhos, né? Então a Ruth fazia as compras tudo, mas ela começou ela foi chamada e começou a trabalhar em Barueri como enfermeira na linha de frente, administrando a vacinação no município de Barueri. A gente não ia segurar ela, mas aí quando ela foi, o Davi já tinha voltado de Portugal, né? E ele que está fazendo as compras para a gente. E isso a gente vê o tempo certo de Deus. Então, é tanto financeiro, recursos humanos, material. Deus, ele proveu sempre. O efeito disso tudo são, logicamente, né, os moradores de rua. Então, a gente pede para eles tirarem fotos, porque a equipe que entrega, a equipe que vem buscar as marmitas aqui,
são outras pessoas, não somos nós que entregamos. A gente faz as compras, a gente cozinha, a gente deixa tudo direitinho, bonitinho e entrega. Aí vem uma equipe buscar, ou a equipe da AME ou a equipe da Mônica. São 7 pessoas que distribuem, são 7 voluntários e eles moram na mesma região. E alguns deles, então, já têm 10 anos de experiência de estar trabalhando com moradores de rua. E eu não tenho, assim, porque o bom seria se fizesse entrevista com essas pessoas, né? Mas talvez o que poderia adiantar é que essas pessoas, elas são experientes porque exatamente já passaram pelos mesmos problemas. E hoje eles estão libertos e hoje eles estão resgatando outras pessoas. Então, glória a Deus mesmo, de Deus estar mandando pessoas com dons e habilidades nos lugares certos na hora certa. Então, eu já falei da equipe que vem buscar, que vão entregar. São 7 voluntários de 7 igrejas diferentes, pessoas que não têm barreiras com os moradores de rua. São pessoas que conhecem o vocabulário. Assim, eu fiz missão de curto prazo nas favelas de Rio de Janeiro. Eles sabem que você não é de lá, não só pelo sotaque, pelo jeito, até pelo cheiro, pelas roupas, eles sabem e eles não se abrem com a gente, a não ser que você more lá e precisa pelo menos uns 2 anos você estar morando lá. E a gente está conseguindo se aproximar dessas pessoas sem ter que passar por essas barreiras. Isso só pode ser de Deus, é Deus. E essa equipe, ela distribui para as pessoas, geralmente são adultos, homens, mas já encontramos várias vezes crianças que recebem também, né? E quando você vê criança assim recebendo as marmitas, realmente assim toca bastante. Já vi também cego recebendo, né? Portadores de deficiência, muitos dependentes químicos, e já tem casos de ex-pastores que são agora moradores de rua. São pastores que, por causa do vício, acabou perdendo o ministério, a família não aguenta mais e a própria família põe eles na rua. São casos bem tristes, que eu acho que fica muito como alerta para a gente. A gente pensa que a gente está bem, mas a gente também tem que tomar cuidado. Tem o caso do José Carlos, que ele ficou 2 semanas na casa de clínica de reabilitação, foi oferecido, ele quis, ele aceitou. E quando você aceita, você não vai do jeito que está para a clínica de reabilitação. Você tem que tomar banho, você tem que fazer a barba, cortar cabelo, você tem que fazer a sua malinha, e a sua mala tem que ter seus produtos de higiene, tem que ter a muda completa de lençol, fronha, e tem que levar seu próprio sabão em pó, porque você que vai lavar, além das suas roupas. E esses moradores geralmente não têm nada disso. Então essa equipe que entrega, eles arranjam a malinha, eles entram em contato com a clínica de reabilitação ou a casa de apoio, eles pagam, inclusive, os testes de Covid, porque você tem que fazer teste de Covid, teste de hepatite, teste de tuberculose, para depois que der tudo negativo, você sim é aceito nessas clínicas. E, por exemplo, o José Carlos, ele infelizmente, ele voltou para a rua, né? Então, a taxa de sucesso, assim, digamos, ela é muito baixa.
Em alguns casos é tipo 5%. Então, somente um. É muito difícil você conseguir tirar da rua. E mesmo quando você consegue tirar da rua, somente um em cada 20 pessoas acaba tendo, assim, de longa duração, de não voltar para o vício de novo. É um trabalho muito difícil. Tem o caso do seu Antônio, que quando estavam distribuindo as marmitas, ele aceitou 2 marmitas, comeu bem, mas depois, quando viram, ele estava simplesmente sentado no molhado com cobertor, e ele pediu para também ir na clínica, né? Ele, por enquanto, está firme e forte. E tem o Léo também, que já estava assim quase nas últimas, e ele viu que ele ia morrer, e aí ele pediu para ir para a clínica de reabilitação, e ele também, acho que o seu Antônio já está 3 semanas, o Léo ele já está acho que 2 semanas, por enquanto tão firme e forte, e a gente pede oração por eles. Então, até quando, Esther? E até quando? Enquanto Deus permitir, enquanto a gente tiver força. Café e marmita, né, é realmente pesado, mas a gente sente o prazer sobrenatural, a alegria de estar fazendo a vontade de Deus. Se chama café grão de mostarda exatamente por causa disso, porque a semente do grão de mostarda ela é pequena, mas quando cresce, se torna uma árvore e acolhe todas as aves do céu. E as aves fazem ninho nos ramos da árvore de mostarda. E eu consigo imaginar, consigo ver, e por isso eu gostaria de desafiar, de ver a igreja aberta de segunda a sexta e convidando para os cultos, né? Ok, agora com a pandemia virou tudo online, mas é uma história que acontece aqui e que está funcionando, né? Depois, um outro dia, a gente conta o que está acontecendo aqui, mas está funcionando. E o Davi, ele falou assim, mãe, o café, ele é o grão de mostarda, é a semente. O projeto Marmita é a árvore de mostarda, que está abrigando os moradores de rua, alimentando, né? E eu pensei, uau, Deus, ele faz as coisas mais rápido do que a gente imagina e melhor do que a gente sonha. E penso que a Imel pode usar esses instrumentos, essas ideias, esses sonhos e trazer muita gente, abrigar muita gente e contar as boas novas para os necessitados da alma. Então vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, que toda essa história que foi contada seja para a tua honra e glória. Que as coisas erradas que eu contei, que sejam esquecidas, mas que o teu Espírito Santo levante pessoas que têm dons, têm habilidades para alcançar os necessitados. Tenho certeza, Pai, que o Senhor é que vai à frente, e o Senhor abre as portas e o tempo do Senhor é esse. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade. Tchau. O Café Grão de Mostarda foi inaugurado em novembro de 2017. Ele nasceu para criar um ambiente onde as pessoas pudessem se aproximar mais de Deus, consigo mesmo e com os outros, dentro da comunidade, de segunda a sexta-feira. As pessoas descrevem nossa cafeteria como um lugar acolhedor, com comida deliciosa, doces e pães feitos com carinho, junto com café gourmet especial, bem elaborado, junto a plantas, flores
e música ambiente de bom gosto. Em março de 2020, a pandemia fechou nosso café. Foram 4 meses de silêncio, deserto e tristeza, onde chegamos a pensar que erramos em abrir o café e a solução seria fechá-la para sempre. Mas com a graça de Deus e a ajuda de parentes e amigos, reabrimos em julho, com todos os protocolos sanitários e cuidados necessários para prosseguir com o propósito da cafeteria. Em dezembro de 2020, fomos convidados para cozinhar 60 marmitas natalinas para pessoas em situação de rua. Experimentamos o gostinho da alegria de fazer o bem. Em março de 2021, a pandemia aumentou com a segunda onda e o Café Grão de Mostarda fechou novamente por 2 meses. Mas durante o fechamento, a alegria de fazer o bem voltou com o pedido de fazer 50 marmitas semanais para os moradores de rua. Logo aumentou para 100, 150 e até 200 marmitas semanais. Em 5 meses, já entregamos mais de 3.000 marmitas às pessoas de situação de rua na cidade de São Paulo e municípios vizinhos, neste inverno incomum. E foi assim que sonhamos agora com o projeto A Marmita. De maneira integral, desejamos abordar as pessoas em situação de rua e, através das marmitas, resgatar, manter, incluir, transformar, avançar. Para ajudá-los, precisamos da sua ajuda. Venha participar desta linda missão com a gente.